Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui à nossa aula Direito Tributário 2 e Finanças Públicas da Unicinos, Campus Porto Alegre. E a sequência do tema que nós vamos abordar hoje é o estudo aqui da legislação e tributos que incidem sobre o comércio exterior, né? E o tema específico aqui que a gente vai examinar é o imposto de exportação, tá? Então, eu vou já compartilhar a tela aqui com vocês, colocar aqui para vocês os dispositivos. 1578, estou separando aqui, que vai nos orientar na nossa conversa. O que eu gostaria de iniciar aqui a fala explicando, né? O imposto, se nós estabelecemos nas aulas anteriores que o imposto de importação incide em quase todas as situações, salvo aqueles regimes aduaneiros especiais, o que a gente vai estabelecer agora aqui na aula de hoje é uma lógica contrária. E por que eu digo isso? Porque aqui é o contrário. Raramente haverá a incidência do imposto de exportação. Por que isso, né? Por que desonerar as exportações? Por que não tributar as exportações? Então, se a gente pudesse resumir de forma muito singela, muito objetiva e prática, a gente precisa... a lógica de desonerar as exportações está atrelada à questão da balança comercial. Em outras palavras, o Brasil precisa vender mais do que comprar. Então, mais exportação, menos importação. Se o saldo da balança comercial brasileira for positivo, a gente vender mais do que exporta, a gente tem um superávit na economia. Se o nosso saldo for inferior, a gente tem um déficit na nossa balança comercial. Então, é interessante que as exportações elas sejam desoneradas. Se essa é a lógica, não faz muito sentido o Brasil impor tributo para a saída, para a venda de bens para o exterior, certo? Então, essa é a lógica para afirmarmos, para podermos dizer que quase nenhum item, raramente o imposto de exportação é exigido. E de resto, todos os demais impostos que incidem sobre as vendas, eles não são exigidos nas exportações. Por quê? Porque o Brasil tem interesse de exportar, vender mais, vender para o exterior, e nas vendas para o exterior, ele desonera da tributação as vendas. Isso explica também por que a gente encontra produto brasileiro mais barato no exterior do que no Brasil. Porque o Brasil tira os impostos na hora de vender para o exterior, e aí eles chegam no exterior de forma mais barata. O que não parece fazer sentido é a gente estabelecer ou exigir, né, um imposto tão pesado entre nós, brasileiros, dentro das vendas internas, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão. O ponto aqui que a gente está trabalhando, que eu estou discutindo com vocês, é especificamente em relação ao imposto de exportação. Então, raramente ele vai ser exigido. E quando é que ele vai ser exigido, né? Qual é a função dele? A função desse imposto é praticamente, única e exclusivamente extrafiscal. A gente viu que os tributos no comércio exterior têm uma função extrafiscal muito acentuada, que é tentar regular outras questões que não a tributação. Então, por exemplo, o Brasil tem risco de desabastecimento
de determinado produto. Vamos lá, o Brasil exportou muito arroz, e aqui o arroz está ficando caro no mercado interno. O Brasil, durante algum tempo, havia incidência do imposto de exportação no álcool, porque a produção de álcool para o mercado interno não era autossuficiente. Então, o produtor ele preferia vender o álcool em dólar para o exterior do que vender no mercado interno, que teria um preço menos vantajoso. Então, qual é a forma de tentar equilibrar isso e não desabastecer? Aumentar a tributação, instituir a tributação nos bens que são exportados, para fazer com que o produtor ele pense, bom, então é melhor eu vender aqui no mercado interno, que eu não vou ter um ônus tão grande na hora de exportar. Mas volto a dizer, né, essa situação aqui ela é muito rara, muito difícil de ser encontrada. Salvo raríssimas exceções, o imposto de exportação é exigido. Então, por que a gente está estudando isso? Porque, evidentemente, a OAB adora imposto de exportação. Por ser um tributo que não tem muita relevância na prática, são raríssimos os casos em que ele vai demandar atenção do operador, mas a OAB ela adora fazer perguntas sobre coisas que não têm relevância prática. E aí, obviamente, que isso vai cair na prova da ordem, isso pode ser perguntado para vocês. Então, vamos tentar entender aqui qual é a legislação aplicável. Então, assim, a gente tem lá a regra de competência do imposto de importação que está na Constituição, né? Mas a legislação ela começa com o artigo 29 não é o 29, é o 23 do CTN, artigo 23 do Código Tributário Nacional e decreto-lei número 1578, 77. São as normas que tratam do imposto de exportação. E aí a gente começa aqui, aspecto material. O que é tributado, né? A nossa Constituição ela fala no artigo 153(2) que é autorizado a União a instituir imposto sobre a exportação para o exterior de produto nacional ou nacionalizado. Então, essa norma que dá autorização para a União tributar, e aí a gente vai encontrar lá no CTN o artigo 23, que fala mais ou menos CTN, e o Decreto-Lei 1578, que estabelece mais ou menos também a mesma coisa. Então, essas são as normas aqui que definem o aspecto material, certo? O que chama atenção aqui, eu me limito a pegar o texto da Constituição, né, porque as normas infraconstitucionais, de certo modo, reproduzem o que está na Constituição. Então, eu tenho a expressão aqui, exportar, né, levar para fora do Brasil. E aí, vem aqui a expressão exportar para o exterior. Será que haveria necessidade de falar isso? Exportar não é meio óbvio que é para o exterior? Parece pleonástico aqui, né, a Constituição. Será que o Constituinte aqui não usou de um bom português ao usar de pleonasmo? Eu diria que não, tem uma razão de ser. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês o porquê disso. Vamos ver se eu consigo aqui dominar o bicho.
O exportar para o exterior, por que ele foi inserido ali, né, no texto da Constituição? Porque exterior tem que ser território estrangeiro diferente do território nacional. E aí, gente, isso se justifica porque a gente tem parte do território nacional, eu vou colocar aqui só um exemplo, né? Zona Franca de Manaus. Isso é um regime aduaneiro especial, dentro dos regimes que a gente já examinou, né? E até foi uma tarefa da semana passada para vocês. A Zona Franca de Manaus, ela é um regime aduaneiro especial. Em outras palavras, eu tenho, dentro do território brasileiro, uma parcela de solo brasileiro que é considerado exterior para efeitos fiscais, para efeito da tributação. Então, para geração de crédito, para a utilização de benefício fiscal, etc., vender para a Zona Franca e a Zona Franca vender para outras regiões do Brasil é como se fosse exterior para se beneficiar. Mas não é considerado exterior para efeito da incidência do imposto de exportação. Por isso, essa expressão quase que pleonástica aqui de se falar exportação para o exterior, certo? Então, é esse objeto, é isso que é tributado. Então, e aqui, produto nacional, nacionalizado, vejam que aqui o Constituinte, ele resolveu um problema que eu tinha falado lá na aula do imposto de importação. Na minha visão, a Constituição não autorizou a tributar um produto nacional que regresse para o Brasil, exigiu imposto de importação, quando um produto nacional volta para o Brasil. Por quê? Porque no mesmo dispositivo, o artigo 153, do inciso abaixo, quando ele quis fazer essa distinção, ele foi bem claro e disse, ó, o produto nacional ou nacionalizado. Em outras palavras, o produto genuinamente brasileiro, aquele que era estrangeiro, entrou no Brasil, foi aperfeiçoado, foi nacionalizado e agora vai voltar para o exterior. Nestes casos, a Constituição disse expressamente, eu vou tributar. Tá? E ali no imposto de importação não havia sido feito esse destaque. Mas, enfim, como eu disse lá na aula da importação, minha posição é minoritária, eu sou um dos poucos que defende isso em matéria de imposto de importação. Tá? E aí a gente vai para o seguinte... definição do seguinte momento. Então, quando é que se considera ocorrido o fato gerador? O artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto-Lei, ele estabelece ali que considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação documento equivalente. O que é importante aqui destacar, né? Que nesse momento aqui, o produto ainda vai estar em solo brasileiro, correto? Quando o exportador ele está preenchendo essa guia, eu posso afirmar que o produto ainda está em solo brasileiro. O produto ainda não saiu do Brasil. Logo, se está antecipando a exportação. Mas, enfim, era preciso eleger um momento, né? Era preciso eleger uma data específica. E por que era preciso eleger? Porque aqui, neste tributo, deixa eu colocar aqui, neste tributo aqui, a gente tem aquelas regrinhas que nós aprendemos
desde o semestre passado, né, a gente vem martelando nelas. Então, o que a gente tem aqui, né? Chamar a atenção de vocês. No imposto de importação, esse tributo aqui ele é exceção à legalidade, que significa que decreto do presidente da República pode alterar as alíquotas. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. E ele também é exceção à anterioridade de exercício e nonagesimal. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Então, significa dizer que, dependendo do dia em que é editado o decreto, publicado o decreto no Diário Oficial, pode eu pagar um imposto mais alto ou mais caro, a depender da data em que foi expedida a guia de exportação, que é o momento da ocorrência do fato gerador. Por isso que é importante analisar o aspecto temporal aqui e ter atenção para este dado, porque pode, de um dia para o outro, o imposto ficar mais caro ou mais barato, tá? E isso é reconhecido aqui pela aplicação dessas exceções previstas na Constituição. Aí a gente tem aqui o chamado aspecto espacial. Significa definir onde será tributado. Então, em todo o território nacional, lembrem, território aduaneiro, todo o território nacional, que é a extensão do território aduaneiro, o território aduaneiro se estende por todo o território nacional, a gente já viu isso na aula de aduaneiro, ocorre o fato gerador, se ocorrido o fato gerador, deve ser tributado, ou seja, a legislação brasileira alcança os fatos ocorridos no seu solo, certo? A exceção que nós fazemos aqui são os regimes aduaneiros especiais. E um deles, que eu falei agora há pouco, né, Zona Franca de Manaus. Então, eu expliquei agora que é um pedacinho do solo brasileiro, um lugar dentro do Brasil que pode não exigir. Tem a exportação temporária, que é um outro regime aduaneiro especial, e por aí vai. Então, eu tenho situações em que não se considera ocorrido o fato gerador e não se aplica o imposto dentro do território nacional. Tá? Então, são exceções aqui à regra geral que a gente estabeleceu ali. Quando nós falamos aqui em o cálculo, que é o aspecto quantitativo, eu vou trazer a aula passada, vou copiar exatamente o slide da aula passada e trazer para cá, porque tem tudo a ver. O que vai mudar da aula passada, do imposto de importação, para hoje? Imposto de exportação. O que muda? Então, a base de cálculo e a alíquota é a mesma regra, né? A mesma fórmula matemática, sempre a mesma. O que no imposto de importação eu tinha destacado é para bem fungível, então eu tenho lá a alíquota fixa em reais e a multiplicação dessa alíquota fixa pela quantidade. Então, a cada 1 quilo, X reais. Eu tenho 1.000 quilos vezes aqueles X reais vezes 1.000. Tá? Quando é infungível, então, eu tenho valor aduaneiro
que é o preço do produto vezes uma alíquota em percentual. E aí eu chego no valor do imposto. E o que em todos os casos a gente tem que observar? A nomenclatura comum do Mercosul. O código, a NCM, que determina a alíquota daquele respectivo produto. Certo? O que muda na aula de hoje, de tudo que a gente viu na aula da importação? Que lá era o preço CIF, aqui é o preço FOB. Em outras palavras, é um Incoterm, né, que explicita a expressão free on board, ou seja, livre no embarque, sem nenhum ônus. Em outras palavras, a base de cálculo aqui ela é menor do que no imposto de importação, certo? Quando eu falo preço FOB, eu estou falando que é uma base de cálculo menor. Porque lá no preço CIF, quando nós estudamos lá Aqui é o preço CIF. Então eu tenho uma base de cálculo maior. Por quê? Porque inclui o custo de seguro, de frete e qualquer outra despesa no trâmite aduaneiro. Quando a gente fala preço FOB, a gente está falando só do preço do produto, sem custo de embarque, desembarque, desembaraço, capatazia, seja lá o que for. Não tem esse ônus. Logo, a base de cálculo vai ser menor, certo? Por isso, esse destaque aqui que eu faço para o aspecto quantitativo. E, por fim, a gente tem aqui o aspecto pessoal. Significa dizer, a gente tem aqui a definição de quem vai pagar o imposto. E o artigo 27 define aqui quem é o contribuinte desse imposto, que é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Tá? Então a gente tem aqui que é mais ou menos o que está lá no decreto-lei. Vou reproduzir aqui para vocês, para que vocês fiquem com a informação completa. 1578. Certo, minha gente? Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo claro até aqui? Bom, essa primeira parte aqui foi tranquila, foi simples, não temos muita dúvida.